Agora vem cá comigo, meus amores. A criançada de férias agora, né? Vamos falar sobre alguns cuidados especiais para você ter aí na sua casa e também da importância dos primeiros socorros com os pequenos. Eu convidei a Maria Fernanda Malvese, que é consultora educacional, para dar essas dicas para a gente aqui hoje, para falar tanto de primeiros socorros quanto de cuidados que a gente tem que ter com as crianças em casa, porque nas férias pega fogo, né? Tudo bem, Maria Fernanda? E você, é um prazer estar aqui hoje. Tudo jóia. O prazer é meu, muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. Ô, querida, quais são os principais acidentes que acontecem dentro de casa com criança? Se eu te falar que 63% das internações são de crianças e adolescentes até 14 anos são feitas por causa de acidentes domésticos. Que tipo? 90% deles poderiam ser evitados. Um exemplo, a pessoa está limpando a casa, ela deixou um balde. Sabia que bastam 3 dedos d'água para a criança sufocar e afogar? Isso pode levar a um óbito? 3 3 dedos d'água no balde. Se ela, de repente, cair ali... Caiu, com a porque cabeça no uma balde... criança de 1 a 4 anos, para você ter... Olha uma ideia, a gente não pensa nisso, né? Um adulto, o peso da cabeça é 6% em relação ao corpo. Tá. De uma criança até 4 anos, é 25%. A cabeça é bem mais pesada. É muito mais pesada. Então, por exemplo, quedas... Os maiores, assim, acidentes com crianças são quedas, queimaduras, intoxicações, sufocamento... Então, assim, coisas do dia a dia que a gente não dá tanta atenção, poderia fazer toda a diferença na vida, né, da Com criança, certeza. porque você poderia estar evitando aquilo. E você falou que 90%, 90% pode ser dos evitado. acidentes podem. 90% é quase todos, gente. Podem Exato. ser evitados. Que Você importante esse cortando, número. por exemplo, correto, sufocamento, por exemplo, da criança com uva, que a gente não pensa, tem uma maneira correta de cortar a uva. Mentira. Tomate cereja. Você tá brincando? Não. Já tem que dar picadinho Já pra tem que dar criança. picadinho. Nada de dar na mão? Não. Algumas coisas, claro, você pode dar na mão, mas tem um corte correto. E com supervisão também, E com né? supervisão. Vai deixar a criança lá sozinha, comendo. Vai comendo aí, Vai gente. comendo aí que eu já volto. Não, tem muitos alimentos que são muito perigosos para estarem fazendo isso. Uma planta tóxica que a gente não tem ideia, a criança pega. E eles são muito curiosos, né? Até Tudo 4 leva na anos, boca também, né? eles não têm ideia de perigo, tá? E a coordenação motora deles, como eles começam a andar e tudo eles querem explorar. Então a criança vai, por exemplo, no próprio berço, a gente fala sempre, né, que o estrado, né? Não é estrado, perdão. Gente, Aquela não fugiu a grade, palavra. a grade, tá. A grade, ela sempre tem que estar na altura do peito da criança, Tá. tá? Se ela tá abaixo, devido ao peso da cabeça, a criança pendura, cai, gera traumatismos. Então, pensa comigo, se a gente tivesse evitado isso, abaixado do berço, não teria acontecido isso. Com certeza. Sufocamento, uma das grandes coisas que acontece, estrangulamento de criança, sabe o que é? Aquela partezinha da cortina, sabe aqueles fiozinhos da persiana? Sei. A criança pega, pendura, a altura dela, ele esticou o pezinho, soltou, estrangulou. Meu Deus, vocês sabem aquelas persianas fininhas assim que abrem? Aquelas, Essa aqui que a gente tem no estúdio. Exato. Né? Essa Isso persiana daqui. aqui. Vamos pegar ali, ó, Cimei, ou Ronaldo, quem puder aqui, ó, aquela cordinha do cantinho ali, ó, gente. Aquela que eu mostre? cordinha Não, eles vão Ali, mostrar ó. ali, ó. Aquela cordinha do cantinho é que provoca... Olha isso, gente, que sério. Seríssimo. Isso é muito sério e é comum. Comunsíssimo. A gente não imagina. Você mandou 2 fotos pra gente dos principais, né? Sim. Vamos mostrar aí, então, as 2 fotos dos principais acidentes com as crianças aí. Ali, por exemplo, onde que está o perigo, né? A criança ali na escada. Qual que é o perigo daquelas primeiras fotos? O risco de queda. Com certeza. Tá na escada sozinho, pode cair. No Hoje em andador dia, também. então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, tanto a americana, eles não recomendam mais o uso de andador. Mas muita gente Mas usa, muita gente ainda usa. Porque os acidentes com crianças tendo traumatismo com esse tipo de brinquedo, não sei se nem se a gente pode chamar assim, né? Mas enfim. Porque se tem um degrauzinho, na casa, por menor que seja, a criança já vai com o peso da cabeça, que eu não sabia, estou sabendo hoje, que o peso da cabeça é bem maior do que o nosso, né, na proporção. Ela cai, E com além certeza. do balde, que está ali na segunda, né, no segundo slide, digamos assim, vaso sanitário.
muito perigoso. A criança coloca a cabeça, Aham. igual o balde, não consegue voltar. Aquela água do vaso sanitário já é suficiente para levar uma criança a óbito. Meu Deus, avisa todo mundo, todas as mamães que vocês conhecem aí em casa, Então as pessoas viu? acham, né? Ah, afogamento, é só piscina? Não. Não. E o que que a gente pode fazer para evitar, então, Maria Fernanda, esse tipo de acidente? Deixar a porta do banheiro sempre Coisa fechada. simples. Vaso sanitário sempre fechado. Hoje em dia até existem itens que são travas. Trava de vaso sanitário. A gente acha besteira, né? Mas não é não. Um outro tipo de acidente que é muito sério, que é, vamos dizer assim, que é um acidente mais moderno, carregador de celular. Tá na tomada, a criança tá correndo pela casa, colocou na boca, Ah, não preciso nem te falar o estrago, né? meu Deus, eu nunca parei Choque pra pensar elétrico, nisso. sufocamento com o fio do celular. Então, assim, se você para pensar, dá até uma pira, né? Porque tudo pode ser. Aham. Mas só tirar o carregador? Carregou? Pai, mãe, não deixa lá na tomada. Tira. Vaso sanitário, sempre fechado. Porta do banheiro, sempre fechada. Balde sempre Balde, sempre junto com você, não, né, deixa o Tão balde, vai limpando. passar pano pelo resto da Exatamente. casa e o balde fica Acabou lá. o uso, joga a água fora e sempre balde virado para baixo na hora de guardar. Aham. Porque daí não vai instigar a curiosidade da criança. Entendi. Porque ela não tem o discernimento entre o balde estar cheio e o balde estar fechado. Tá. Agora, Maria Fernanda, como agir em caso de um acidente? O que é o ideal? Na verdade, as pessoas que estão com as crianças, a gente sempre fala para terem feito o curso de primeiros socorros, tá? O ideal é reciclagem a cada 2 anos, se você... Porque várias coisas acontecem. Numa situação de perigo, te dá um branco. Lógico, também. a gente apavora na hora. Então, Aham. você ter essas noções. Tudo bem. A maioria dos acidentes acontecem quando tem leigos, né? Não acontece na presença de um médico, na Com presença de certeza. alguém. Então, a primeira coisa é você identificar. Viu a vítima? Vamos dar o exemplo mesmo do sufocamento, tá? A criança engasgou em casa. Você foi, viu o que está acontecendo, identificou. Pegou a criança, você vai tentar desengasgá-la no caso, mas também vai ligar para o socorro. Porque se você não consegue, então foi, identificou, existem, na verdade, o socorro, né? Eu até não sabia, tá? Antes de fazer o curso, eu posso te falar a verdade. Tá. O SAMU, que é o 192, Aham. e o 193, que são os bombeiros. Então, para cada tipo de acidente, você vai ter que lembrar de ligar em algum. E se você acredita, que a maioria das pessoas acredita que, por a gente sempre ouvir filme americano, né? Falando 911, 911. 911. Então, esses números, olha, eu já confundindo. Olha lá. 192 E e 193, 193, eu dou uma dica. Você sempre coloca na geladeira. Tá certo. Junto com o telefone dos pais, caso a criança esteja com alguma outra pessoa. Telefone de pediatra, qualquer coisa, um hospital. Porque na hora do desespero você não vai lembrar. E como é que a gente sabe para onde tem que ligar? Se é no 192 ou no 193? Vamos assim, legalmente falando, coisas mais graves, a gente liga para bombeiro. Coisa assim, altura, quedas acima de 7 metros. Aham. Então, a gente consegue, acidentes de trânsito, se teve uma vítima, está sangrando muito, ou a criança assim, se machucou com aquelas queimaduras muito fortes, bombeiros. Se não, você liga para o SAMU, você vai passar aqui que é a situação e eles vêm, se eles vão encaminhar. Aí, lá no SAMU, eles têm uma triagem, que vê se vai precisar da ajuda de um médico, Certo. ou se só o enfermeiro, ou seja, a pessoa de plantão lá responsável, consegue resolver. Tá, pra gente encerrar, todo mundo pode fazer um curso desse de primeiros Pode. socorros? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode e deve. E uma pessoa que já fez o curso de primeiros socorros, ela já é considerada um socorrista, você sabia? Que legal! Porque o que é um socorrista? Não é só o profissional, mas qualquer pessoa que esteja apta a resolver não, né? Mas tipo, agir numa situação de emergência, já pode ser considerado um socorrista. E daí tem que fazer a reciclagem a cada 2 Tem anos. que fazer uma reciclagem a cada 2 anos. Ó, fica a dica aí. É. Adorei, Maria Fernanda. Obrigada pela sua participação, viu? E Imagina, por essas gente. explicações todas, deixar a gente bem atento aí com essas Bem atento, crianças. porque criança em casa, né? Principalmente férias, a gente Verdade. se distrai. Tá É fazendo um verdade. negócio e hoje um grande inimigo, né? Vamos falar a verdade, é o celular. É verdade. Porque você tá lá distraída, tá em A redes mãe sociais. bobeou no celular, a criança já tá com a cabeça dentro de um balde. Aí, se eu puder falar uma última dica, Fer, que dá um problema assim, Tá. muito grande com crianças, principalmente nas férias, cuidado, mães, principalmente com controle remoto, tá? E brinquedos. Sabe por quê? A criança consegue abrir a pilha, morde a pilha, é um dos acidentes fatais. Então, coisa simples, prevenção, cola um durex daqueles grandes atrás, pronto, Ou você já passa- evitou Sabe o que eu uma faço fita nos crepe. controles de casa?
Eu passo plástico filme, porque eu não gosto que empoeira, a louca da limpeza, né? Então- Eu não gosto que empoeira entre os botõezinhos. Eu passo plástico filme em todos os meus controles remotos. Já evitou um acidente doméstico. Já evitei. Adorei. Obrigada, querida. Imagina, Obrigada cara. mesmo, viu? Prazer te receber.